Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do curso de Excel. Hoje nós vamos aprender a utilizar a tabela dinâmica, que pode ser usada tanto para a organização pessoal quanto para a organização de custos em uma empresa. Para a gente começar, nós vamos elaborar uma planilha do zero, que vai simular os gastos e ganhos dentro de um certo período de meses de um ano qualquer dessa planilha. Por isso, nós vamos começar adicionando dados em divisões diferentes. Nesse caso aqui, a divisão vai ser feita primeiro por uma data específica, segundo por uma categoria, que eu já vou explicar certinho, por um tipo da categoria do gasto e pelo valor do gasto, se ele é positivo ou negativo, dependendo se for um ganho ou uma perda, né? Um gasto, no caso. Então, primeiro, a gente vai começar aqui a data, então vocês vão adicionar a data que ocorreu o gasto ou o ganho, etc. Para a categoria, como que a gente vai organizar nossa planilha nessa coluna em específico? Na categoria, a gente vai fazer uma lista suspensa. O que é a lista suspensa? A lista suspensa nada mais é que uma caixa de seleção que vai facilitar na hora de determinar os ganhos e gastos. Ela vai acabar deixando a nossa planilha mais organizada. Para isso, então, nós vamos em uma nova guia e a gente vai escrever as categorias em linhas diferentes. Nesse caso, eu dividi elas como gastos e recebimentos fixos e variáveis. Então aqui eu vou escrever. Depois de escrever em cada linha as diferentes categorias, você deve ir na célula que deseja adicionar na lista suspensa. No caso, a gente vai voltar então para a planilha que a gente estava criando e colocando nossos dados. Selecionar a célula que eu quero que tenha a lista suspensa. É só ir na guia Dado, depois Validação de dados. Depois disso, essa janela vai aparecer. Nesse caso, em Permitir, como a gente está fazendo uma lista de termos, a gente vai selecionar a opção Lista. Depois, em Fonte, nós vamos selecionar as células com as categorias que a gente criou na outra guia. E depois disso, apertar OK. Depois disso, a linha suspensa foi criada. E para replicar ela para as próximas linhas, é só segurar a célula e arrastar para baixo, como eu estou fazendo aqui. Na próxima coluna, nós vamos adicionar o tipo de gasto ou recebimento. Aqui existem várias opções que você pode classificar cada gasto ou recebimento, como compras, contas a pagar, trabalho extra, mercado e etc. Na última coluna, nós vamos adicionar o valor. Caso esse valor tenha sido um gasto, então a gente vai colocar ele como sinal negativo, o sinal de subtração antes de adicionar o valor, para facilitar na visualização depois no gráfico que a gente vai criar. A gente também vai colocar todos os formatos dessas células aqui, que a gente está adicionando os valores, para moeda. Para melhorar a estética da minha tabela, eu vou remover as linhas de grade. Para eu remover as minhas linhas de grade, eu vou na opção Exibir e depois clicar na opção Linhas de grade. Isso vai fazer com que a minha tabela fique mais limpa visualmente. Depois de termos todos os dados prontos, nós vamos selecionar toda a planilha, utilizando o comando Ctrl, Shift mais barra de espaço. Esse comando é muito bom porque ele acaba selecionando a planilha inteira, todas as células preenchidas. Depois disso, a gente vai na aba Inserir do Excel e clica na opção Tabela Dinâmica. Vai abrir uma nova janela, nós clicamos em OK, uma nova aba vai abrir e a partir dela nós vamos construir a nossa tabela. Na parte de campos de tabela, nós vamos arrastar a categoria Tipo para linhas, uma vez que ela vai mostrar cada tipo de gasto ou ganho. A categoria Valor vai ser arrastada depois então para Valores. Outra característica interessante dessa tabela é que a gente também consegue adicionar filtros das categorias. E para isso nós vamos em Inserir, Segmentação de Dados, na parte de Ferramentas da tabela dinâmica, e nós vamos selecionar a opção Categoria. Dessa forma, nós podemos filtrar qual categoria corresponde a cada tipo de gasto e ganho. Outra ferramenta muito interessante é a linha do tempo. Nela a gente vai conseguir filtrar melhor por determinados períodos de tempo os gastos e os ganhos. Então a gente vai conseguir mover a partir desse filtro, né? E especificar quais são os meses que a gente tem interesse em ter alguma informação. Para adicionar essa linha é muito fácil, é só ir na opção Análise da tabela dinâmica e inserir linha do tempo. Aí a partir da linha do tempo, clicando nela, arrastando ela entre os meses ou clicando em um mês,
já dá de perceber que os dados vão variando, os dados vão se modificando ao longo dos meses. Por último, a gente pode gerar um gráfico dinâmico para visualizar ainda mais os dados da nossa tabela. Para isso, a gente vai na opção Análise da tabela dinâmica e depois vamos selecionar o gráfico dinâmico. No meu caso, eu selecionei o gráfico de colunas, por ser o mais visível e ideal para os meus valores, mas você pode acabar escolhendo outros tipos de gráfico, dependendo dos valores que você tem. No caso, para fazer qualquer tipo de modificação no gráfico, eu posso ficar variando os meses na minha linha do tempo, selecionando de 1 a 3 meses, selecionando todos os meses ou até um mês em específico. E no gráfico, ver visualmente como que fica os meus gastos e ganhos durante aquela data em específico. Então era isso, pessoal. Agradeço a todos por acompanhar a videoaula. Caso tenha mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e nós vamos tentar responder o quanto antes. Obrigado e até mais.